programa de hoje é para fazer você pensar um pouco. Pensar no seu comportamento, naquilo que você quer ou deseja, porque há diferença entre as duas coisas, e também nas suas conquistas, por que não? Aliás, você é uma dessas pessoas que logo perde o interesse pelo que conquista. Mas não vá pensando que vai ser uma sessão de análise, porque não é isso não. Ou é? Pode ser. Hoje eu recebo aqui, vou conversar com o psicanalista Jorge Forbes. Tenho o prazer de falar contigo. Igualmente, obrigada por ter Mira. aceito o nosso convite. E eu já começo fazendo uma provocação. Nós estamos livres demais ou meio loucos, meio perdidos? Nós estamos muito mais livres do que no tempo anterior. Nós sofremos uma imensa revolução nos últimos 40 anos, Mira, que nós saímos de uma sociedade que era padronizada, nós sabíamos nos comportar em casa, na empresa, na sociedade civil. E a globalização, isso que a gente chama globalização, ela quebrou os parâmetros. Ela pegou uma sociedade que era verticalmente orientada, ou seja, assim, tipo uma pirâmide, né, onde as pessoas se juntavam em torno a um objetivo maior, né, o pai na família, o chefe na empresa, a pátria na sociedade civil, e de repente ela multiplicou os padrões, ela multiplicou, não são mais nem padrões porque são tão múltiplos, quer dizer, ela multiplicou as possibilidades e as pessoas ficaram como sem bússola, sem norte. Seria um pouco isso desbussolamento, um termo que você mesmo costuma usar? Seria. Nós estamos vivendo um mundo de tantas possibilidades que as pessoas, curiosamente, elas estão muito aflitas. Por quê? Porque quando nós tínhamos um mundo organizado, disciplinado, anterior, as pessoas reclamavam, mas elas sabiam o que diziam, o que era dito para ela fazer, e elas se rebelavam dizendo, não, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma outra coisa. Então nós tínhamos as versões principais e os adversários, quer dizer, as versões contrárias às versões principais. Hoje em dia não. Hoje em dia a questão não é você estar a favor ou contra, a questão é como é que você inventa uma resposta singular sua e como é que você se responsabiliza por essa resposta no mundo. Agora, isso quer dizer o quê? Que a gente sempre precisa de alguém para nos dizer o que fazer? Até entro nessa questão, já entrando um pouco na questão da análise, porque muitos pacientes correm esse risco de ficar dependentes dos seus analistas. Comenta um pouco isso para mim. Eu não concordo. Não concorda? Eu Pode não discordar. concordo. Pode discordar, Eu porque não tem concordo, gente que Mira. não consegue viver sem um analista. Mas eu não tô sei se é falando do analista. outro Eu lado. não sei se é analista, porque analista é um osso duro de roer. Né? Por quê? Por quê? Porque o analista exatamente é aquele que não diz para você O que fazer? o que fazer. Sim. Né? Se o analista ele é analista, ele faz psicanálise, ele não faz psicossíntese. Se o Freud quisesse fazer psicossíntese, teria criado um método chamado psicossíntese. Ele criou a psicanálise, ele disse, olha, sempre você terá que se responsabilizar pela sua singularidade. Não adianta dizer eu também. Então, o analista é alguém que nunca responde a famosa pergunta, e se você fosse eu, como é que você faria? Claro, mas eu estou dizendo, esses pacientes, agora eu vou te provocar, Tá? precisa É o que de você tá alguém fazendo que desde o fique começo. lá, perguntando, puxando, trazendo as palavras, porque é muito importante você falar Sim. na terapia, nesse tratamento. Sim. Né? Você falar, você colocar para fora. E aí, se essa pessoa está sozinha, se ela não tem alguém do lado fazendo esse suporte, ela consegue depois ir? Olha, eu acho que quando uma pessoa faz uma análise, ela é tocada no seu desejo. E mesmo que uma análise seja algo difícil, o que ela fica dependente não é da figura do analista. O que ela fica dependente é de ver a vida com o prazer e o diverso que é a vida singular. A vida singular é muito mais interessante que a vida dos livros de autoajuda, por exemplo. O que é essa vida singular, gente? A vida singular, para falar de uma forma mais simples, eu acho que hoje em dia nós temos duas opções. Ou ser genérico, né, como você tem objetos genéricos, né, linha branca, por exemplo, de geladeira, de televisão, é genérico, você nunca sabe o que é aquilo, né, é uma geladeira igual a outra geladeira.
ou você, e tem muita gente querendo ser uma igual à outra, ou você vive a sua singularidade. Eu acho que o interessante da vida da pós-modernidade é que nós temos uma chance incrível de nos depararmos com essa forma singular que cada um é. Mas então eu vou fazer um intervalo e eu vou voltar com outra provocação. Você está nos dizendo da importância de ser singular. Sim. E aqueles que ousam ser muito singular acabam ficando também deslocados ou correndo esse risco de se sentir deslocados. Será que sim ou não? A gente já volta respondendo essa questão. Ah, não tem coisa melhor que estar no mato, né? Na cidade é muita correria. Fiquei muito emocionado por causa de entrar na primeira casa nova que a gente ganhou na vida. Aumentou a qualidade de vida, né? A renda. Coisa que ele nunca tinha feito na vida. Existe um lugar que reúne todas as maravilhas do Brasil. E mais algumas que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Que possui figuras gigantescas esculpidas durante milhares de anos pela água e o vento. E que exibe todo o esplendor de uma das 7 maravilhas da natureza. Que tem no meio do mar uma ilha única, uma biodiversidade sem igual, com uma exuberante reserva ecológica. Que além da água salgada, tem muita água doce, a maior queda d'água do sul do Brasil. Que reúne nas ruas, praças e parques da sua capital a preocupação com um futuro sustentável. Que lugar é esse? Paraná. Prazer em conhecer. Estamos de volta com o Gente.com, hoje recebendo o psicanalista Jorge Forbes, e nós estávamos falando um pouco, agora há pouco, sobre a singularidade, a dificuldade de ser singular num mundo em que a maioria das pessoas busca um caminho único. Quer dizer, vamos supor, quando eu falo no caminho único, eu tenho que ser bem-sucedido, o meu casamento tem que dar certo, eu tenho que ser feliz na profissão. Então são caminhos únicos, que é como se todos perseguissem Exatamente. os mesmos. E aí, é difícil ser singular? Olha, Mira, para falar de uma forma, a meu ver, clara sobre isso, eu acho que se cada um que estiver nos assistindo pensar o tempo que perde na sua vida e o esforço que se dedica a corresponder à expectativa do outro, né? Será que eu vou ser aplaudido? Será que eu estou bem na fotografia? Será que eu estou falando da maneira certa? Será que eu estou dizendo eu te amo como o outro quer ouvir? Né? As pessoas passam uma vida tentando corresponder a essa expectativa. Isso lhes reassegura, isso lhes tranquiliza, de certa medida, porque todo mundo que faz isso já deve ter se dado conta que você corresponde à expectativa, mas em seguida o outro diz, mas não é bem assim. E aí pede alguma coisa, sempre em débito, não é? em falta, Você né? acaba sempre em débito. É muito interessante numa análise quando a pessoa de repente percebe que uma vida não dá para ser levada na eterna tentativa de responder à expectativa do outro. E nesse momento a pessoa perde essa orientação, que é a expectativa do outro, e por onde ela vai se orientar?
então. E é nesse momento que ela descobre que existe uma certa razão na sua singularidade, que nós podemos querer muitas coisas, mas não queremos qualquer coisa, e que cada um de nós tem uma seleção do mundo aonde quer viver. Enfim, eu acho que a gente está... que é essa a questão atual. Agora, quando nós falávamos há pouco também, quando eu comecei a gravar essa entrevista, eu falei sobre a diferença entre querer e desejar. E quando nós estamos falando também dessa busca dessa singularidade, entra muito aí o nosso querer, os nossos planos. Qual que é a diferença, Jorge, entre querer alguma coisa e desejar algo? Querer, normalmente a gente usa esse verbo para a ordem das necessidades. Quer dizer, por exemplo, eu quero um copo d'água. Né? Todo mundo quer um copo d'água. Eu quero dormir X horas por dia. O querer normalmente está vinculado às necessidades de todo mundo, né? Enquanto o desejo está vinculado àquela coisa a mais que você necessita para você. Quer dizer, aquilo que a necessidade não responde. A necessidade pode responder à sua fome, mas não ao seu apetite. A necessidade pode responder à sua higiene, a tomar um banho, mas não ao prazer de um banho de cachoeira. Sim, Né? claro. Por exemplo, o querer é tomar banho de chuveiro e o desejo é tomar banho de cachoeira. Ótimo! Tá bom? Muito bom. Bom, já que estamos falando sobre tudo isso, eu tenho que lembrar que você trabalha dentro da linha da psicanálise lacaniana. A gente podia explicar um pouquinho quem foi Jacques Lacan? Olha, Jacques Lacan foi um cara, um médico, psiquiatra, psicanalista francês, que nasceu em 1901, morreu em 1981, aos 80 anos de idade, e que ele revolucionou completamente a psicanálise. Ele deu um estatuto racional, no momento que ele entra na história da psicanálise, por volta de 1950, ele dá um estatuto racional a algo que estava um pouco desgarrado, algo que estava um pouco no sentido, vamos pensar junto, vamos ver o que vai dar. Ele dá uma formalização estrutural ao que é uma psicanálise. Era um homem de uma cultura muito grande, médico, com cultura médica e com uma cultura filosófica, linguística, história, sociológica, antropológica muito vasta. Ele utiliza todas essas ciências das humanidades, né, para poder formalizar a invenção freudiana num primeiro momento da sua obra. E num segundo Não desconstruía, não, ao um contrário. reforço desse trabalho. Não, legitimar, Exatamente. legitimar consciências posteriores a Freud, por exemplo, com a linguística, com a antropologia estrutural, com a sociologia, legitimar com a lógica matemática as descobertas revolucionárias de Freud. Isso é, vamos dizer, o primeiro Lacan, o que se chama a releitura freudiana de Jacques Lacan. E depois ele começou, mas morreu fazendo esse trabalho, ele começou a anunciar que seria necessário uma guinada na psicanálise, que é essa que nós estamos falando aqui hoje, né? Que uma nova, que algo novo nós deveríamos poder propor, que não seria só dar um sentido oculto às pessoas, que as pessoas usassem a psicanálise para saber como até hoje se fala, né? Eu faço uma psicanálise para saber mais de mim. Ou seja, esse é o primeiro Lacan. Ok, eu sei mais de mim, mas o Lacan anunciou que havia um limite a esse saber e que não se trata só de saber mais de si, se trata de agir sem saber e que será necessário a todos nós uma ação anterior ao conhecimento, ou seja, uma aposta. Quando eu ajo sem conhecimento, eu estou me arriscando. É arriscar, eu estou apostando, isso que eu ia dizer. Não é verdade? Uhum. Então, de que maneira eu posso pegar, por exemplo, a angústia paralisadora do não saber e transformar numa angústia criativa? Da mesma maneira que a gente tem colesterol, para quem está em casa, está nos vendo, né? Quer dizer que você tem, por exemplo, o colesterol ruim e o colesterol bom, não é isso? Você tem uma angústia ruim e uma angústia boa. E a angústia ruim é aquela que me paralisa frente ao risco. E a angústia boa é aquela que me alerta, mas que me permite dar uma resposta ainda não testada frente a esse risco. Você faz psicanálise? Um monte.
Quer dizer, Você acha quer que saber se eu me analiso? Sim, sim. Nesse momento, eu não, se você me perguntar assim, nesse momento se eu estou me analisando Sim. com alguém, não. Não? Agora, eu fiz Muito tempo. Mas põe tempo nisso. E você olha assim para as pessoas, na sua opinião, a maioria das pessoas precisaria fazer? Como é que é isso, essa relação, quando você conversa, Mira, tá no eu acho ambiente, que- conhece, por exemplo, acabou de me conhecer, aí alguma coisa que a gente fala e tal, você já pensa se a pessoa devia fazer, se a pessoa ia viver melhor. Ou então, assim, e considerar que ainda é uma possibilidade de poucos, de uma elite. Isso também é uma realidade ainda muito complicada. Médio. Você está falando com uma pessoa que tem um serviço de psicanálise na Universidade de São Paulo, no Centro de Genoma Humano da USP, né, e que todas as segundas-feiras, há quase 8 anos, atende... Sim, mas você imagina a fila que tem lá para ser atendido com você, não vem, não? Não. Bom, o que eu devo responder sobre essa fé? Você começou a falar Se sobre você outra acha coisa. assim, poxa vida, te angustia isso, ver que muita gente precisa, poderia viver melhor, poderia estar se conhecendo mais e, de repente, não tem possibilidade para isso. Eu não tenho, sem querer ser parcial, eu não Já tenho, sendo. já sendo, eu não tenho a menor dúvida que a psicanálise é a mais potente, é o mais potente instrumento terapêutico e também de leitura do mundo, nesse momento, que é capaz de legitimar as novas formas de vida da pós-modernidade. Então, inúmeras pessoas que estão batendo com a cabeça na parede dizendo assim, mas o que é esse amor tão esquisito, tão fora da forma desse momento atual? O que é esse meu filho que gosta dessa música horrorosa de bate-estaca, essa música eletrônica? Né? A gente não ouve isso em Não é casa. isso? E o que é esse menino que não sai de casa, que está aí aos 30 anos de idade? O que eu faço com meu pai, como já citei, que está numa UTI? O que eu faço frente ao nascimento, que eu posso escolher tantas coisas hoje em dia? Será que eu vou manter também o meu trabalho? Eu vou mudar? Porque eu tenho vontade de fazer outros trabalhos. Eu quero ser uma jornalista de televisão, mas eu também quero fazer um curso, sei lá, de história, e eu quero fazer fotografia. Né? Mas não há resposta para tudo isso. Não, mas o que eu quero dizer é que as pessoas que acham que estão sofrendo por tudo isso, elas podem, numa psicanálise, perceber formas de legitimar essa multiplicidade dos seus desejos, dos seus encontros, e viver muito melhor. Então, se a pergunta é, dá para viver melhor? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que dá para viver muitíssimo melhor. Mas sem a utopia de felicidade. A utopia de felicidade, ela é vinculada, como você bem disse, a um lugar fantasioso, utópico, né? Tópico quer dizer lugar, então utópico é fora do lugar comum, num outro lugar qualquer. Enquanto que a felicidade, o mais curioso da felicidade da globalização, eu vejo da seguinte maneira, Mira. A felicidade que nós fomos habituados a conviver é a felicidade fruto da disciplina, é a felicidade que você merece. Esse cara mereceu ser feliz. O George Agamben, que é um jurista italiano e filósofo, tem um texto que eu usei num trabalho meu, que ele diz assim, não tem nada mais chato que uma mulher que te ama por merecimento. Ótimo. Né? É muito careta esse negócio. Pô, você me ama porque... Tem que te amar apesar de você. Tem que amar apesar, porque quando amor você ama alguém apesar dele, você cria um enigma. E a pessoa diz, mas por que esta pessoa me ama? Agora, quando alguém te ama por aquilo que você é, ela te obriga até você ficar sendo aquilo que você é, e é chatíssimo você ser todo dia aquilo que você é. Né? Então, eu acho que também uma pessoa que faça análise, ela estará muito mais preparada a uma felicidade da surpresa, do encontro e do acaso, onde você é responsável pelo encontro e o acaso, e que onde essa felicidade põe em dúvida a sua identidade, porque é o encontro e o acaso. E você entra praticamente numa crise de identidade. Ora, suportar uma crise de identidade não é para qualquer um, é para quem faz análise. Ótimo, nós vamos fazer outro intervalo e daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para ele sobre transgressão. Será que a gente deve transgredir um pouco, parar de querer ser certo em tudo? A gente já volta.
Estamos de volta hoje conversando com o psicanalista Jorge Forbes. Eu vou fazer um parêntese aqui no nosso papo, na sequência que a gente vinha, para explicar um pouquinho a diferença entre psicanálise e psicoterapia. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo tenha um pouco essa dúvida. Essa pergunta é muito habitual, né? Na base, aliás, está a diferença entre medicina, psicologia, psicanálise. É sempre um ambiente muito confuso. Vou tentar ser breve e claro na resposta. O psiquiatra é aquele que fez medicina e depois uma experiência e depois uma residência em psiquiatria. O psicólogo é quem fez a faculdade de psicologia. E o psicanalista é quem se formou psicanalista. Não se forma psicanalista nem na faculdade de medicina, nem na faculdade de psicologia. Então esse é o ponto número 1. A psicanálise é uma formação terceira. Não é nem a formação médica, nem a formação psicológica. Agora, é comum que um psicanalista seja, na base, no meu caso, eu sou médico, então, na base, tenha feito medicina ou psicologia, mas não é obrigatório. É mais comum por quê? Porque já são faculdades que levam você a cuidar do outro, você se interessar pelo outro, mais do que fazer faculdade de economia ou faculdade de engenharia, mas que não é impeditivo para alguém ser psicanalista. Isso é um ponto. Agora, qual é a diferença entre psicanálise e psicoterapia? A psicoterapia é uma prática derivada da medicina. A psicoterapia, ela é dito de uma maneira sempre muito genérica, né? A psicoterapia pressupõe um certo exterior à pessoa e você adequar essa pessoa àquele certo a ela exterior, como na medicina. Você, né, Mira, você quebra um braço, por exemplo, então você vai lá, o ortopedista diz, olha, você está com o braço quebrado e está aqui o seu raio-x e vamos corrigir o seu húmero. Pronto, ok? Isso é uma forma. Então, na psicoterapia, as psicoterapias tendem a seguir a esse modelo médico, onde a responsabilidade da condução do que é certo e do que é errado está do lado do psicoterapeuta. Do profissional. Do profissional. Enquanto, na psicanálise, a pergunta do analista é sempre o que você tem a ver com o seu sofrimento. Coisa esquisitíssima, não é? Porque o bom senso vai dizer que você nunca tenha nada a ver com o seu sofrimento. Se eu estou com tuberculose, não tem nada a ver com bacilo de Koch. Né? Eu não quero, tire esse bacilo de mim, né? Vai dizer o cara que está com tuberculose. Isso funciona para quem na tuberculose, mas isso não funciona nos sofrimentos da alma, vamos dizer, para usar uma palavra né, não técnica. Nós temos sim a ver com o nosso sofrimento das emoções. Nós somos, em grande parte, responsáveis por isso. E o interessante é ver como é que cada um constrói o seu próprio inferno ou o seu próprio céu, para ficar nessa dicotomia religiosa. Né? Quer dizer, como é que... o que eu fiz... As nossas escolhas. Né? O que eu fiz, por que eu insisto nessas escolhas dessa forma? Né? Então, o psicanalista será sempre alguém que leva quer dizer, que respeita a definição do mal-estar pela pessoa e responsabiliza essa pessoa nas suas escolhas e no seu próprio mal-estar. Esse é o ponto número 1 para que a pessoa saia do mal-estar. Bom, já que ele comentou aqui que é médico também, vou fazer um outro parênteses e lembrar que o Jorge também é escritor, acaba de ganhar um prêmio importante, né, Jorge? Pois é, Mira, eu estou realmente nesse momento feliz. Eu recebi o Jabuti, fui um dos ganhadores do prêmio Jabuti, como você sabe, é um prêmio, acho que seguramente é o mais importante prêmio literário brasileiro, e fiquei feliz, tocado por recebê-lo e por um livro que vai muito contra o bom senso. Ele chama-se Inconsciente e Responsabilidade, uma psicanálise do século XXI, aonde eu junto esses dois termos tão estranhos um ao outro, que é inconsciente e responsabilidade. E para mostrar como a pessoa é responsável pelo seu acaso, pela sua surpresa, pelo seu amor. Agora, tem coisas, Jorge, que nós não somos responsáveis e não conseguiríamos evitá-las, como, por exemplo, a velhice, você ir passando por fases dessa vida e tal. E muitas pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Como enfrentar esse processo? Difícil, não? Você está perguntando uma coisa muito interessante que eu fiz até numa televisão muito próxima a vocês, que é a TV Cultura
de São Paulo, onde eu sou curador do Café Filosófico, me pediram para fazer um café filosófico sobre velhice. Eu falei, mas eu não sou especialista em velhice, o que eu vou fazer um café filosófico sobre velhice? Como é que vai ser isso, né? Aí eu dei como título, Mira, um título muito provocativo, Velhice para que te quero. Eu falei, eu preciso retirar essa ideia essa ideia fetichista da velhice, porque a nossa sociedade resolveu a nossa angústia frente à morte. E disse assim, olha, você começa a angustiar frente à morte quando você tiver 70, 80 anos de idade, tá legal? Porque quem morre é velho, né? Então, é a partir daí. Então, eu acho... Tanto que a gente fala assim, nossa, tão novo, tão novo, coitado. não é verdade? Quando sabe que alguém novo morreu. Aí eu comecei esse café, comecei esse programa, fazendo uma referência a Heidegger, que tinha uma frase mais ou menos assim, 1 minuto de vida é tempo suficiente para morrer. É fantástico, você não acha? 1 minuto de vida é tempo suficiente para morrer. Quer dizer, a partir daí, o que é que nós temos que saber em qualquer época da nossa vida? Criança, enfim, ou adulto, o que você quiser, a gente tem que saber que a experiência da morte ela é inominável, né? Então não adianta você viver a sua idade dita velho, acima dos 60, 60 é prioridade do aeroporto, né? Prioridade Tem por lei. algumas vantagens. Eu acho genial. Ou então, prioridade por lei, acima de 60. Então, exatamente. Então, essas idades maiores, não adianta você começar a fazer estruturas para morrer, né? Porque agora eu sou velho, então eu vou morrer. A primeira coisa que as pessoas estiverem nos assistindo acima de 60 anos de idade é dizer, desiste. A morte, com toda tentativa que você quiser de fazer para tentar prever e saber estar preparado para a morte, ela vai sempre surpreender. E sabe por quê? Porque 1 minuto de vida é tempo suficiente para morrer. Jorge, eu queria ter vários programas para ficar aqui conversando com você, Eu mas queria eu ficar aqui comentei há também com pouco, você. a gente já está terminando, sobre transgressão, então vamos ouvir a opinião. Será que a gente deve continuar tentando acertar em tudo, tentando, enfim, ser previsível, ou devemos transgredir um pouquinho? É uma palavra antiga, transgressão, porque é uma palavra que vem talvez passar dos limites, sei lá o quê, você sabe. Nós estamos numa sociedade além dos limites, né? A sociedade tecnológica que a gente vive, ela nos ilimitou. Nós viemos de uma sociedade, Mira, anterior. Quem está nos assistindo, acima de 40 anos de idade, a gente falava coisa assim, eu quero tal coisa, mas eu não consigo fazer, porque a técnica não nos permitia fazer as coisas que a gente queria. Hoje em dia, a gente pode fazer muito mais coisas do que a gente quer fazer. O poder tecnológico é muito superior. Então, o mundo não nos limita mais. Ora, no momento que o mundo não nos limita mais que nunca nós temos de ser responsáveis pelo nosso desejo. Então, porque as relações nos limitam, tem o outro. Sim. Que é muito filosófico dizer, da forma filosófica no mau sentido. Quer dizer, o mundo de hoje, a liberdade de um não começa mais onde termina a liberdade do outro, a liberdade de um começa onde começa a liberdade do outro. Quer dizer, nós nos precisamos uns aos outros nessa necessidade mútua de legitimarmos a nossa singularidade em um mundo que não nos define mais em a prioris, em formas moldadas. Então, eu compliquei um pouco para responder aquela pergunta da transgressão, mas a transgressão fazia parte de um mundo onde tinha um limite claro e eu agia fora daquele limite. E hoje em dia eu tenho um mundo muito limitado e eu preciso definir meu espaço nesse mundo. E essa definição desse espaço será sempre uma escolha minha. O mundo que eu vivo é da minha responsabilidade. E eu acho isso eticamente bonito, que outra palavra eu posso dizer. Eu acho bonito porque bonito para mim é a experiência do ser humano. Quer dizer, é um mundo profundamente humano, uma vez que decorre da nossa opção. Tá
prazer falar com você. Conversei hoje com o psicanalista Jorge Forbes. Foi ótimo, até a próxima. Quando Até voltar lá. em Curitiba, volte ao gente.com. Grande prazer.